Assis na TV. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Hey, my friend, won't you take my hand and fly? Don't be shy, come on, by my side to fly. Get good. Olá, amigos da TV 10, está no ar mais um programa Assis na TV. Hoje recebo com muito prazer aqui em nossos estúdios o professor Emílio Rodolfo Hermann, que é diretor da Faculdades Gamon, que vem para falar um pouco mais da faculdade, da fundação e principalmente também sobre o processo seletivo. Professor, muito obrigado pela sua participação em nosso programa de hoje. Bom dia, Zé Luiz. Agradeço a oportunidade da gente estar aqui falando um pouco da nossa faculdade, né? E estamos aqui à disposição. Bom, eu vou começar falando sobre exatamente a faculdade, sobre a história. Nós conversamos poucos instantes antes do começo da entrevista sobre a história, que é bastante interessante, como surgiu a Faculdades Gamon. Eu queria que o senhor contasse aqui para o nosso telespectador o princípio do projeto, como surgiu a faculdade. Bem, no início dos anos 70 do século passado, nós tivemos lá em Paraguaçu um prefeito que teve uma ideia de trazer um desenvolvimento para o município e, dentro de uma série de programas que ele estabeleceu para o crescimento do município, ele elencou também o surgimento de uma faculdade, a criação de uma faculdade. Então, ele mobilizou as forças da cidade. Ele conseguiu, junto à população da cidade, muito recurso financeiro e terra, né? Essas pessoas, elas se congregaram numa associação chamada Associação Amigos do Ensino. Ele conseguiu, junto à Igreja Presbiteriana, que na época mantinha o Colégio Paraguaçu, a cessão de parte de um terreno com alguns prédios. E a igreja, então, naquele momento, também fez a cessão desse patrimônio para que se fosse instalada a faculdade. Então, a Prefeitura de Paraguaçu, a Igreja Presbiteriana e a Associação Amigos de Ensino estabeleceram o que nós chamamos de Fundação Gamon de Ensino, e essa fundação, como entidade mantenedora, passou, então, a instalar as faculdades em Paraguaçu Paulista. Certo. Então, o primeiro curso que foi pleiteado junto ao MEC foi o curso de agronomia. Em 1974, este curso começou a funcionar. Em 78, formou a primeira turma. E, de lá para cá, a escola vem, então, num contínuo de formação de alunos e da construção de novos cursos. Nós tivemos, na década de 80, o início do curso de zootecnia. Depois, nós tivemos, nos anos 90, a fundação de uma outra faculdade, Faculdade de Ciências Gerenciais, com o curso de Administração de Empresas. No ano de 2010, a administração das duas faculdades ficava um pouco complicado em relação às necessidades que as instituições hoje têm para atender as demandas do MEC. Então, já vinha sendo sugerido pelo próprio MEC que a mantenedora unificasse as duas faculdades. Então, nós tínhamos na Faculdade de Agronomia, que era a ESAP, nós tínhamos a Faculdade de Administração, que era a FACIG, e essas duas faculdades foram integradas numa só, que hoje são chamadas de Faculdades Gamon. Então, é uma escola já bastante tradicional, né? É uma escola que está bem alicerçada na nossa região como um todo, né? E tem uma história que é só de crescimento e vai continuar assim. Bom, a gente vai falar sobre uma das faculdades mais tradicionais do país em relação ao curso de agronomia. Nós temos, sem dúvida nenhuma,
o reconhecimento nacional disso. Eu queria que o senhor falasse sobre essa importância, falasse sobre a receptividade que o mercado dá aos alunos por terem se formado na faculdade, e essa importância até da escolha da faculdade em razão do mercado de trabalho ter uma visão tão objetiva e positiva em relação aos alunos que lá saem. Sim, então isso tem também um pouco a ver com a nossa história, né? Quando a nossa instituição começou com o curso de agronomia, existiam poucos cursos de agronomia no Brasil como um todo. A maior parte deles eram instituições estaduais ou instituições federais, né? A nossa escola foi uma das primeiras de cunho privado a ser fundada e a ser estabelecida como curso de agronomia. Então, o que aconteceu foi que os egressos da escola, eles passaram a ter uma atuação bastante significativa no mercado de trabalho, que principalmente nos anos 70 era muito demandador de serviço. Então, o que aconteceu foi que os alunos conseguiram se estabelecer com bastante facilidade. Muitos deles galgaram, então, postos de trabalho como diretores, como gerentes de grandes empresas, né? A escola passou a fornecer mão de obra para as multinacionais. Muitas empresas multinacionais têm hoje como seus administradores ex-alunos da nossa instituição, né? Então, a escola ela sempre formou indivíduos que têm no mercado de trabalho uma aceitação muito grande. Quando houve a expansão da agricultura, basicamente para o cerrado, e com um crescimento muito intensivo nos anos 80, 90 e no início dos anos 2000, entrando aí para Mato Grosso, Goiás, Bahia, né? Nossos alunos já foram sempre muito bem aceitos em todas essas regiões. Então, o que acontece? O que acontece é que no mercado de trabalho hoje, o profissional da área de agronomia, como um aluno extensionista, um profissional extensionista, aquele que vai trabalhar junto ao agricultor, né? Ele sempre tem uma boa aceitação. Por quê? Porque ele tem um ensino voltado para a prática, ele tem um ensino com alicerce teórico que permite ele tomar decisões rápidas. Então, lá no campo, ele consegue desempenhar as funções de uma forma muito boa, né? E os nossos profissionais têm sempre crescido bastante. Nós temos encontrado nossos ex-alunos, desde professores de universidades, né? Por todo o Brasil, na direção das multinacionais, como eu já falei, em grandes empresas, como proprietários de muitas revendas, né? E mesmo proprietários de imóveis rurais, com destaque no cenário nacional. Professor, vamos falar sobre o curso. Nós estivemos visitando a faculdade na semana passada e nós vimos lá a grandeza da disponibilidade de recursos para o ensino do aluno, tanto na parte teórica como na parte prática. Eu queria que o senhor falasse sobre a estrutura da faculdade, a fazenda, o envolvimento, os laboratórios, que acabam levando a esse reconhecimento nacional. Sim, nós temos dois campos, né? Nós temos um campus urbano, no centro de Paraguaçu Paulista, é uma área de 120 mil metros quadrados, onde nós temos todas as nossas salas de aula, nossos laboratórios, uma pequena área experimental, nós temos uma pequena horta dentro da cidade, né? Nesse campus. Nós temos ali os laboratórios de hidráulica, de solos, de mecânica, da parte de sementes, de bioquímica, de química. Então, nós conseguimos, através dos laboratórios, mostrar ao aluno tudo aquilo que ele vai encontrar depois no mercado de trabalho como atuação profissional. E nós temos a fazenda modelo, que fica ao lado da cidade de Paraguaçu. É uma fazenda com 280 hectares, então é uma fazenda grande. Nós temos uma parte de pecuária nesta fazenda, temos gado de leite, gado de corte, temos criação de ovinos nessa fazenda, e nós temos a parte também de produção de cereais, pomar, seringueira, café, né, sistemas de irrigação. Então nós temos fruticultura irrigada, nós temos café irrigado, nós temos todo um sistema de armazenagem com silos. Então os alunos têm a oportunidade de trabalhar e desenvolver e observar na prática tudo aquilo que ele aprende na sala de aula. E, além disso,
A estrutura curricular é uma estrutura curricular bastante moderna. A gente é muito preocupado com isso lá. Então, nós, periodicamente, a cada 2 anos, nós fazemos uma revisão na estrutura curricular e fazemos as adaptações necessárias para que o conhecimento mais moderno seja sempre passado para o nosso aluno, de tal forma que ele tem condições de ir ao mercado de trabalho sem ter dificuldade absolutamente nenhuma com o que é de mais novo no mercado. Então, o aluno tem a possibilidade, inclusive, de desenvolver durante o seu período de curso bastante pesquisa, essa pesquisa direcionada para a execução dos trabalhos de conclusão de curso e também como pesquisa básica inicial. Então, ele pode ser um iniciante na pesquisa para depois fazer um mestrado ou um doutorado. Então, nós temos uma área bastante grande, tanto na fazenda quanto na área urbana, onde nós desenvolvemos essas pesquisas. Então, certo. O aluno ali ele vai efetivamente desenvolver um trabalho prático. Eu tenho N perguntas aqui a lhe fazer em relação à formação desses profissionais, mas nós estamos numa região totalmente ligada à agricultura, à pecuária, enfim. E o senhor citou aqui, inclusive, em relação a essa preocupação da atualização. A tecnologia, esse mundo globalizado como está, ele facilita, mas ao mesmo tempo cobra muito da faculdade para que atualize seus alunos, professor? Exatamente. Nós estamos num crescendo de tecnologia muito grande, todas as áreas têm uma modernização incrível, e isso faz com que a escola ela busque continuamente novos materiais, novos recursos, novos equipamentos para que o aluno possa estar antenado com essas novidades, né? Certo. E isso, obviamente, tem um custo bastante caro. Entretanto, a escola ela se mantém, né? E ela busca justamente a excelência da qualidade do ensino. Então, o nosso propósito é exatamente garantir que o aluno tenha essa formação. Como a nossa escola não visa lucro, né? Todo o eventual retorno financeiro que nós temos é investido integralmente dentro da própria instituição. Então, nós estamos nos mantendo dessa maneira, nós procuramos parceiros que nos auxiliam para fazer a injeção de recursos financeiros, né? De tal forma que a gente consegue manter a instituição sempre modernizada. Professor, eu vou pedir um intervalinho comercial, daqui a pouco a gente vai voltar falando um pouco mais da faculdade, falando aí do currículo, do processo seletivo, a importância da participação, a inscrição. Estamos falando aqui com o professor Emílio, da Faculdades Gamon, para que a gente possa levar você, telespectador, um pouco mais dessa tradicional e bastante eficiente faculdade que fica em Paraguaçu Paulista, mas que acaba trazendo a toda a região um nome muito importante para que os nossos jovens possam se formar, principalmente nessa área de agronomia. O Sicredi é um sistema de cooperativas de crédito, nasceu da cooperação e cresceu cooperando. Para o Sicredi, um mundo melhor só existe quando é melhor para todo mundo. E cada vez mais pessoas se dão conta disso. Novos negócios surgem, inspirados nos ideais cooperativos. Sites de compras coletivas não param de crescer. As principais mudanças sociais são impulsionadas pela rede. A Organização das Nações Unidas também se uniu ao cooperativismo, elegeu 2012 o Ano Internacional das Cooperativas. E isso é uma grande notícia. As pessoas estão percebendo que, através do cooperativismo, é possível unir viabilidade econômica e responsabilidade social. Estão descobrindo que cooperar é moderno, uma maneira inteligente e sustentável de viver. E o Sicredi já sabe disso há muito tempo. Foi a cooperação que transformou suas instituições em motores do desenvolvimento. Mais do que isso, foi a cooperação que fez e faz o mundo crescer. E o Sicredi já chegou em Assis. Está na rua Floriano Peixoto, número 243. Acesse o site www.sicredi.com.br e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em instantes. Take my hand and fly. Don't
A melhor companhia para uma boa viagem. Quer levar sua turma para qualquer lugar do Brasil? A Andorinha traz para você o melhor serviço em fretamento. São ônibus convencionais, master, leitos e executivos de primeira classe. E mais, apoio em qualquer lugar do Brasil. Tranquilidade, segurança e qualidade você só encontra aqui. Junte sua turma e agende sua viagem. Ligue agora, 3322-2957. É ser sempre a melhor companhia para uma boa viagem. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Assis na TV, hoje recebendo com muito prazer o diretor das faculdades Gamon, professor Emílio Rodolfo Hermann, falando um pouco mais sobre a faculdade, a inserção dos seus formandos no mercado de trabalho com muita facilidade, e isso graças a toda uma história da faculdade e profissionais aqui como o professor Emílio, para que você tenha uma ideia, ele possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, graduação em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Fitotécnica pela Universidade de São Paulo e doutorado em Agronomia pela Universidade Estadual de Londrina, é consultor em cana-de-açúcar e professor da Fundação Gamon de Ensino, tem experiência na área de agronomia, com ênfase em cana-de-açúcar, fertilização e manejo de solo. Professor, é um currículo como esse que dá credibilidade na formação dos seus alunos. Os profissionais que lá prestam esse serviço, assim como o senhor, estão com um currículo parecido a esse. Sim, Zé Luiz. Lá na nossa escola, uma das premissas para se poder trabalhar é o indivíduo ter, primeiro, uma boa formação acadêmica. Então, os nossos professores têm mestrado e doutorado, praticamente todos eles, né? E ter experiência de trabalho na área que eles vão lecionar a aula, dar a aula. De tal forma que o ensino ele tem, então, um conteúdo teórico de excelente qualidade e um forte embasamento prático também. Então, o profissional que está lá trabalhando com os alunos, ele conhece efetivamente sobre o assunto, conhece profundamente o assunto do qual ele dá a sua aula. Bom, um dos motivos dessa entrevista é exatamente o processo seletivo, que a gente chama do vestibular, que acontece no dia 1º de dezembro deste ano. Eu queria que o senhor falasse sobre o processo seletivo, as inscrições, como serão feitas, e a expectativa da própria faculdade em relação às inscrições. Bem, nós temos uma grande expectativa, porque hoje há uma demanda bastante interessante para todas as áreas que a escola atua. Vocês vão encontrar hoje uma necessidade bastante grande de profissionais da área de ciências agrárias, também a demanda dos profissionais da área de administração, que é o outro curso que nós temos lá na escola. Então, nós temos uma expectativa significativa para esse vestibular. Há uma população